Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Então esse é um projeto do Ecofrag, né, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas. E hoje eu tô aqui sozinho para entrevistar a bióloga Rosa Maria Beraldo. É o nome de novela mexicana, que é a bióloga da CETESB. Tá? A CETESB, para quem não conhece, é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E essa entrevista é mais uma entrevista da série sobre empregos não acadêmicos, que é uma demanda que a gente tem recebido muito sobre alunos que entram na graduação e não querem seguir a área acadêmica, o que fazer, que caminho seguir, tá? Então, primeiro vou agradecer a Rosa por ter aceito o convite para participar da entrevista, participar desse episódio. E já vou perguntar, na verdade, antes de fazer essa primeira pergunta, Rosa, eu recebi, quando eu falei que ia te entrevistar nas redes sociais, eu recebi milhares de perguntas. A pergunta era o seguinte: como você foi casar com o Jorge? Essa era a pergunta principal. Como, por quê? Tá? Mas já que você não vai conseguir responder essa, que nem você sabe, responde a segunda. Fale sobre a sua formação, né? Como é que foi você se formou aqui na Unifal e a trajetória até chegar na CETESB. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu convite, Flávio. É um prazer estar aqui, rever a universidade, o lugar que a gente gosta tanto, né? Foi tão feliz aqui, é sempre bom voltar. Legal. Então, o Jorge fica para um próximo programa. Vai dar umas 3 horas de explicação. Então, eu me formei em Ciências Biológicas, bacharelado, aqui pela Unifal, em 2007. Eu sempre quis fazer biologia. Desde antes da graduação? Desde antes da graduação. O que te na escola, né? A disciplina que eu mais gostava era ciências, eu gostava dos experimentos. Não, pelo contrário. Era uma professora que até ela é parente minha e eu tinha, assim, eu via ela como exemplo, assim, o empenho dela. Era uma professora diferenciada que levava para a sala de aula coisas práticas, materiais, experiências, coisas que em escola pública não se tem, é muito difícil. Então, diferente das outras disciplinas, que era aquela coisa meio padrão, não chama tanta atenção da criança, pelo menos para mim, ciência sempre despertou muito meu interesse e ela era bióloga, né? Ela tinha se formado em ciências biológicas e desde sempre, assim. Novinha já. Desde novinha. Eu me lembro, assim, com 11 anos de idade, quando a gente começa a ter ciências, né? Mais ou menos, eu já, poxa, é isso que eu quero. E nunca pensei em fazer outra coisa. Mas... Seus pais, a família nunca interferiu. E meu pai falava assim, eu queria que você estudasse medicina. Tipo, vai ficar querendo, né? não é isso, nunca foi. Isso sempre tive muito claro na minha cabeça. Não me deixar influenciar. Legal. E meus pais, de forma alguma, tentaram. Pelo contrário, apoiaram. E aí, chegou a hora, né? Estudando e tal, vestibular e... Então foi até mais fácil a decisão, porque você já sabia. Sim, eu não tive que... Não penei nesse sentido, assim, né? Penei um pouco no vestibular. Sim. Mas depois cheguei aqui, pra mim tava tudo muito claro. Mas, assim, você vem cursar o Ciências Biológicas, um curso que eu sempre quis fazer, mas você não sabe, assim, por quê e depois, né? Então, eu fui conduzindo, fui deixando que as disciplinas me despertassem interesse em tal ou tal área, coisa que eu não tinha antes, né? Eu queria fazer biologia, mas não tinha assim, porque eu quero ser biólogo por causa disso. Eu quero ser qual área específica, exatamente. Né? Mais laboratório, mais campo. Não tinha ainda isso definido. Eu tinha mais, assim, um pouco mais de apreço pelo laboratório, por causa dos experimentos do colégio, mas nada muito assim, é isso e pronto, né? Então, eu falei, deixa eu ver o que me agrada em termos de disciplina aqui, né? E eu acho assim, depois eu fiquei sabendo que o curso ele foi dividido, né? O curso de Ciências Biológicas passou a ter uma parte mais voltada para a área ambiental e para a saúde, né? Hoje a gente já juntou de novo. Nesse sentido, quando a gente chegou aqui, na verdade nem era Unifal ainda, né? Era EFOA, CEUF, era uma faculdade muito voltada para a área da saúde. Tinham poucos cursos, né? E a maioria na área da saúde. Então, isso aí de certa forma, influenciou um pouco, assim, o que você tem ao redor do curso de biologia. Uma faculdade de ciências farmacêuticas, que tinham ali laboratórios disponíveis. Então, é só um exemplo, né? A você faculdade vê, né? Isso. Você conhecer as opções. Isso, né? Exatamente. Aí acabei puxando para esse lado, fui cursando as disciplinas iniciais ali, aí me interessei pela microbiologia. Mas como você interessou? Por causa de uma disciplina específica? Ou de ouvir falar das... Não, na disciplina. Quando eu fui cursar, a disciplina. Tá, legal. Gostava do professor, gostava das aulas, do mecanismo, do conteúdo. E aí busquei fazer aquela sapiada que você dá
dá no professor, o que é, como é que é o trabalho, né? Que oportunidade que tem, se você oferece algum estágio e tal. Ou seja, você teve a proatividade de perguntar para o professor se você poderia fazer estágio. Isso, legal. Exatamente. Aí ele começou, estuda isso, dá uma lida nisso, veja se é isso que você gosta mesmo. Comecei a fazer um estágio no laboratório lavando vidraria, sabe? Acompanhando o que o pessoal fazia, né? Os bolsistas de IC faziam. Era um estágio mesmo de acompanhamento, né? Experiência, isso, né? de experiência. Aí, calhou de eu fazer iniciação científica, né? Nessa área. Desculpa, isso quando você começou, tava em que ano, que período? Não, isso já foi assim, eu comecei, acho que foi no terceiro período fazer esse estágio de acompanhamento, legal. Né? E aí, assim, você vai por essa área, você gosta e meio que esquece o resto, assim, né? Agora, a iniciação científica já foi no sexto período, não, quinto período, alguma coisa assim. No mesmo laboratório? No mesmo laboratório, mas era com outro professor, porque era o professor Tonhão, que acabou sendo reitor depois na época, né? E aí, quem me orientou foi a professora Amanda, né? Sim. Que eu acabei partindo até dentro da microbiologia para a micologia, que é o estudo dos fungos, né? Isso. Das micoses. Isso. Eu gostava, na verdade... Já agora eu entendi que você casou com o Jorge. Então. É o seu laboratório, era o seu laboratório. Eu gostava muito, né, nessa estudar a microbiologia e as áreas da microbiologia, eu gostava muito da área de microbiologia de alimentos. Mas na época não foi possível desenvolver um estágio, não me lembro por quê, acho que estava cheio, não tinha condições de laboratório e tal. Então eu falei, bom, eu vou para a área geral, né? Quero nessa área de microbiologia, depois eu vejo o que eu gosto e busco. Sim. Legal que, só interrompendo, olha que legal, você está falando uma coisa importante, que você estava dentro de um laboratório de biologia pura, né, de microbiologia pura, mas que eu acho que também, além do pessoal que não gosta da área acadêmica, tem outro problema de quem faz qualquer curso, que são as áreas como chama, de interseção com outras. Então, a microbiologia de alimento é uma área que não é nem nutrição, ou quer dizer, pode ser da nutrição ou pode ser da biologia. Então essas áreas de interseção também fica aquela coisa, o que eu sou? Sou biólogo? Sou nutricionista? Eu cursei a disciplina microbiologia de alimentos junto ao curso de nutrição, exatamente, porque não era uma disciplina oferecida, nem era, acho que não era nem optativa, nem optativa. Eu procurei a professora na época e falei, posso acompanhar o ouvinte, né, como ouvinte, e acabei cursando a disciplina. Que legal. E fiz o estágio, fiz a iniciação científica, foi valiosíssima a experiência no laboratório de microbiologia, valiosíssima, em vários aspectos, prático, de leitura, de aprender a experimentar, de ler, o que buscar em um artigo. Eu lembro que o início era ali, tem que ler artigos, né? Bem acadêmico mesmo. A gente lia muito artigo e separar ali qual que era o objetivo principal de um experimento. Então, tudo, assim, princípios básicos de pesquisa, assim, né? Como achar o artigo, como fazer o experimento, mostrar. Então, era bem acadêmico e você gostava. Eu gostava. Só que, assim, eu não estava convicta de que era a carreira acadêmica que eu queria, e até assim, como eu disse, deixei a vida aí me levando na graduação, e não pensei no outro, né, a carreira não acadêmica, e não busquei nada nesse sentido, né, fiz o estágio, por falta de oportunidade, mas não digo nem oportunidade, porque a oportunidade eu não cheguei nem a buscá-la, né? Então não teve essa proatividade ou vontade. Isso, exatamente. Não tive proatividade de conhecer, que eu acho que é uma coisa importante. Quando você está na graduação, é o período de pegar um embasamento teórico e experimentar, né? Então, tanto para o lado acadêmico, quanto num estágio que vai te levar para uma profissional, né? Para a carreira profissional que não seja a vida acadêmica. Então, eu terminei e aí aquela coisa assim, e agora? Concluí, e o que eu vou fazer? Então, como o Jorge contou na entrevista anterior da nossa sala, eram salas pequenas na época, 20 alunos, né? Entravam 20 alunos, a gente formou acho que 16, 17 alunos, todos seguiram a área acadêmica e ingressaram no mestrado. E aquela coisa assim, meio por falta de, poxa, agora eu não tenho o que fazer, não tenho emprego, né? Não tem opção, mas assim, não procurei e também não caprichei um pouco mais, né? No buscar essa oportunidade, né? Não teve respaldo do curso também, né? Isso, os cursos também não te dá essa... O respaldo no sentido de conhecimento, né? Conhecimento, assim, o que você pode fazer, né? O que você pode atuar como biólogo, né? Isso, exatamente. Aí começa a loucura, né? Caminhos tortuosos para chegar onde eu tô agora. Então, só para resumir,
durante a graduação, você ficou no mesmo laboratório de cabo a rabo, do terceiro período até o último período. Isso, exatamente. Exatamente. Geral, você tinha aquela pulguinha atrás da orelha que estava bom, mas não estava completo. Isso. E não sabia o que fazer e fez mestrado. Isso, exatamente. E fez mestrado em quê? Isso. Aí, eu gostava dessa parte de microbiologia de alimentos, apesar de não ter feito os estágios especificamente nessa área. Fui buscar na Unesp de Araraquara uma orientação, uma possível orientação para o mestrado de uma professora nessa área de microbiologia de alimentos, o programa de pós-graduação lá, Ciência dos Alimentos, né? Legal. E tinha várias linhas de pesquisa, uma delas era microbiologia de alimentos. Que era bastante aplicada, assim, na verdade. Era aquela pesquisa aplicada mesmo no controle de qualidade, sabe? Era bem voltado para essa área. Coisa que eu acho legal falar é que eu não tentei em outro lugar, por exemplo, que poderia ter sido, de repente, uma outra oportunidade mais bacana, diferente da que foi lá, que eu vou contar. Eu fui influenciada por voltar para próximo da minha família, sabe? A cidade era próxima da minha cidade. Você juntou um curso que você gostaria de fazer com a proximidade de casa. Deu certo, eu arrisquei, porque poderia não ter conseguido ingressar, né, no programa de pós-graduação. Deu certo, eu acabei de voltar, então... Talvez, assim, acho que não é legal se deixar levar por isso, assim. Eu lembro que, na época, alguns professores falaram, assim, acho que, se não me engano, o professor Massaharo, vou falar, não vai nessa, não, de voltar para perto de casa, você tem que ir para onde você estiver, onde tiver o melhor para você, né, tal, e, bom, eu acabei indo. A professora que eu tinha buscado orientação lá, a priori, antes de começar, ela teve problemas pessoais e não consegui a orientação dela, né? Não deu certo. Então eu acabei caindo assim meio aos 45 segundo tempo com outro orientador, que não era assim, ele me aceitou, sabe, digamos assim. Então é aquela coisa que você fica meio café com leite ali. E... Tá de favor, né? Isso. Aí eu não tinha bolsa, por esse motivo não tinha bolsa. Então foi difícil assim, né, poxa, tô aqui cursando um mestrado, sim, né, sim. Já é difícil, você não tá exatamente no orientador que você tinha escolhido. Isso. Depois, sem a remuneração adequada, é difícil. E já tô fazendo mestrado, não com aquela certeza de que eu quero fazer carreira acadêmica, mas, assim, vou experimentar. Se não for isso, eu paro no mestrado, sabe? Não era aquela que tem o dom de pesquisar e eu quero, né? Sim. O que eu digo, como eu disse, a IC foi importantíssimo como base, né? Mas não foi aquela coisa que despertou em mim, eu vou ser pesquisadora, é isso que eu quero para sempre. Foi uma boa experiência para várias coisas, mas acabou. Isso, é isso mesmo. Então, aí eu não tinha bolsa, e eu falei, o que eu vou fazer? Vou dar aula de ciências, né? Aí eu comecei a dar aula de ciências em um colégio particular, né? Que é bacharel, você não pode dar aula, né? Na rede pública. E depois eu falei, bom, já tô aqui mesmo, né? Não custa nada, eu fiz aquela complementação, né? Que tem uma resolução que permite que você faça a complementação. Fiz a distância e peguei a licenciatura também. Isso. E depois até dei aula em colégio público também. Legal. Em escolas públicas. Então você experimentou os vários lados também da educação. Da educação, de certa forma, sim, né? Eu fiquei, enquanto eu cursava o mestrado, eu fiquei dando aula. Legal. Depois encerrou o mestrado, poxa... Mas peraí, deixa eu só, antes do mestrado, como foi a sua experiência na parte então, de escola? O mestrado, assim, meu mestrado não foi uma experiência muito legal, que a base sempre fica, né? Da mesma forma que foi a iniciação científica, tudo eu acho que você tira proveito. Todas as experiências, positivas ou não, servem para te ensinar alguma coisa, você tira algum proveito. Mas não foi muito legal no sentido, assim, a minha pesquisa não era banal, assim, para mim, sabe? Eu sentia que o que eu tinha feito na iniciação científica era mais legal, mais interessante, mais aprofundado do que eu fiz no mestrado. Mas não necessariamente pelo assunto. Porque você... pelas duas coisas. O assunto não era bem o que eu tinha planejado inicialmente, como eu disse, né? Acabei indo para outro. E também porque, igual você falou, se você não tá feliz, se você não gosta, não adianta. Você não vai render ali, né? Então ficou banal para mim. Bom, vou concluir o mestrado, porque cá estou e, né, vou tocar isso até o fim. Sim. E vai se arrastando, né? A gente diz que vai se arrastando. Exatamente. Eu terminei o mestrado e tinha prestado concurso como professora temporária, né? Que fala em duas escolas da rede pública. Fiquei 2 anos dando aula, lecionando ciências, né? Tanto em colégio particular quanto nas escolas públicas. Foi uma experiência legal também, que agrega muita coisa, apesar de não ser fácil, nem um pouco, mas... Por que foi legal?
legal. O que exatamente você traz agora da... Serviu como forma de comunicação, de conhecer a realidade de uma escola pública, você trabalhar com... E era bacana que eu trabalhava com duas realidades diferentes, né? Do colégio particular e da escola pública. Realidades sociais e econômicas. Isso, sociais e de infraestrutura, né? Um colégio tinha um laboratório que tornava a aula muito mais legal. Eu tentava, na medida do possível, levar tudo que eu fazia numa escola, levar para outra. Foi bacana, assim, foi gratificante, porque eu acho que eu consegui, até eu encontro os alunos até hoje, estão mocinhos, assim, já, e eles, você foi a melhor professora que eu já tive. Isso é muito bom, não tem... Eu nunca escuto isso. Precisa melhorar, Flávio. Eu escuto sempre. Eu sou tão mais nova, escuto acho sempre. Que a pessoa não gosta de falar comigo, mas eu sou ótima. Entendi. Então, foi por esse lado, e eu tinha que me reinventar todos os dias para chamar atenção, né, para conseguir a atenção dos alunos. Sempre ficou aquela... Melhorei, mas ainda não tá 100%. Isso, mas... Você deve ter também levado um pouco da experiência da Rosa menina como aluna. Nossa, muito, né? muito. Assim, aquilo que eu gostei, eu quero ser aquela professora que eu tive. Eu era isso. Aquele modelo, isso, né? Aquele modelo de professora, exatamente. Me espelhei demais. Até materiais eu emprestava da minha professora, da minha ex-professora, para levar para as crianças. Assim. Foi uma experiência muito bacana. E aí, depois, como eu disse, terminei o mestrado, fiquei dando aula e concomitante com a escola, surgiu lá mesmo, dentro da universidade onde eu cursei o mestrado, até por conta de conhecer o pessoal lá durante o mestrado. A importância da network, exatamente. mesmo num lugar que você não gostou muito, tanto, né? Muito. Talvez eu não fosse assim, a mais brilhante aluna de mestrado, talvez não, com certeza não. Mas eu sempre me comuniquei muito bem, sempre fui muito, assim, tudo que eu faço eu tento fazer com melhor possível, né? Dentro do possível, né? E não só isso, porque eu acho que uma coisa importante também, que eu sempre falo, evite fechar portas e oportunidades na sua vida. Então, você tá no lugar, não tá feliz, o cara grita com você todo dia, você não precisa fazer a mesma coisa, né? Você pode ser o modelo que você gostaria que as outras pessoas fossem com você. Isso faz com que todo mundo já passou por lugares que não gostariam de entrar mais, já conheceu pessoas que não gostariam de nunca mais ver, mas nem por isso você precisa se tornar aquela pessoa, né? Então, se você passar pra um lugar que não tá gostando, mas tratar sempre as pessoas com educação, tentar fazer a coisa mais ética possível, as pessoas vão te chamar, as pessoas vão lembrar de você, você vai voltar lá, as pessoas vão gostar de que você volta. Então, isso que você está falando, provavelmente, te conhecendo também, provavelmente foi isso, né? Então, as pessoas, qualquer oportunidade, tem a Rosa. Isso. Né? Talvez eu não servisse para academia, mas alguém enxergou em mim um outro ponto, lógico, né? Uma aplicação mais prática da coisa, talvez, que foi exatamente isso, assim, um pessoal que eu conheci que estava montando, é como se fosse uma empresa de consultoria júnior que a universidade presta para pequenos produtores ali no ramo de alimentos, mais especificamente. Não só isso, eram várias outras coisas, mas como era ali vinculada ao curso de alimentos. Então, a gente prestava uma consultoria, era um projeto vinculado ao Sebrae, né? Dava consultoria, assim, de melhoria da produção, incremento de produção. Para quem? Para micro e pequena empresa. Isso. Através do Sebrae, essas empresas chegavam na gente, né? Mais ou menos assim. Resumindo, mais ou menos isso. Então, eu fiquei nesse projeto, dando aula. E como eu já estava ali, não saí de dentro da universidade, né, apesar de não estar desenvolvendo nenhuma pesquisa, surgiu a oportunidade de doutorado. O professor, não, você tem que fazer. O tal. Mesmo? Não, outra coisa, outra linha de pesquisa diferente. E lá fui eu de novo me deixar enganar. Olha que vai vendo. Tô falando que é loucura e é loucura mesmo. Por quê? Por que será? Hoje você analisando com mais frieza, olhando para trás, isso foi falta de oportunidade em outras áreas? Tipo assim, aqui eu tenho uma bolsa garantida, eu já sei mais ou menos o que fazer? Ou tem uma pressão da minha cultura como bióloga de fazer pós-graduação? As duas coisas. Também eu tinha procurado empregos na iniciativa privada nesse meio tempo, porque eu estava dando aula, mas não era aquilo que eu era provisório, né? Para mim era meu ganha-pão, digamos assim, naquele momento. Tá. Não era aquilo também que batia o coração mais forte? Que não quero ir. É muito difícil, é maçante, né? É uma profissão maçante. Então, eu procurei emprego na iniciativa privada, mas é muito difícil, não era preparada, né? Confesso, não tinha feito estágio, igual a gente estava comentando na entrevista anterior, né? Não tinha me preparado para isso, não tinha experiência nenhuma de nada. Então... Fora da academia. Isso, né? Isso, exatamente.
Aí não rolou e surgiu essa oportunidade de doutorado, vou ter uma bolsa, tal, tipo, loucura, não é por aí, não vai por aí, que não é assim que Mas funciona. É legal você falar isso porque é um exemplo eu tô das sendo pessoas, bem né? honesta, Isso é legal. assim, sabe? Das loucuras que eu cometi. Espero que ajude alguém a fazer a mesma coisa. Aí ingressei no doutorado, fiz praticamente 1 ano as disciplinas, aí eu acordei pra vida, falei, peraí, não vou aguentar 4 anos pelo amor de com Deus, não é isso. Senti que era um pouco tarde demais pra me especializar em alguma coisa numa altura daquela. Falei, pensa o que um biólogo pode fazer, tal. Aí surgiu a área do pública, né, do setor público. Procurei saber o que tinha de concurso, tal. Falei, bom, peraí, talvez seja isso aí que eu tô buscando, essa estabilidade, né, vai depender de mim num concurso e não do meu currículo, que não é lá essas coisas. Mas da prova, da prova em si, né? do meu conhecimento, que é bom, é por isso que eu falo, a graduação, a iniciação, o mestrado, tudo serve, né, pra você ter embasamento e saber, sentar, estudar, de tudo você tira alguma coisa. Então, aí calhou que eu fiquei sabendo do concurso para CETESB, de boca a boca, já estava bem atenta, né, na questão dos concursos, e comecei a me preparar até antes de sair o edital, porque eu já sabia da possibilidade de surgir. Preparar como Estudando mesmo, pegando editais de concursos anteriores, eu né? Sabia o que caía isso, mais ou menos. Isso. E aí, assim, eu sou bióloga, eu sei o que tá ali. Se eu buscar o material, pra mim é fácil estudar, né? Relembra, fica tranquilo. Então aí... Mas o que caía? Só biologia? Na prova? Não, né? Era conhecimentos específicos, né? Que é na área de biologia, mais especificamente ecologia, né? Que é o forte do trabalho nosso ali. Com certeza a gente vai falar sobre isso. Língua portuguesa, acho que não lembro inglês na época, acho que sim, né? Acho que tinha inglês. Direito, legislação ambiental aplicada, né? Foi uma parte que eu tive que estudar mais, porque não tinha nada, né? Na graduação a gente não teve nada disso. Hoje já tem. É basicamente isso e a redação. Tinha uma redação na época, né? Eu fui muito bem na redação. Tirei a nota máxima na redação. Legal. Até eu brinco, assim, uma das heranças que tudo isso me passou foi assim, eu particularmente eu acho que eu escrevo bem, então isso me ajudou bastante. Bom, aí tô lá, né? Passei, bacana, feliz da vida. Você ficou estudando quanto tempo? Uns 8 meses, mais ou menos. Aí saiu o concurso, aí você passou. Mais ou menos isso. Menos de um ano, né? Isso. Aí nesse tempo saiu o concurso, eu passei, foi rápido, graças a Deus tinham a vaga. Era para Franca, né, para a cidade de Franca. A CETESB a CETESB é uma agência, né, do Estado de São Paulo. Significa Agência Ambiental do Estado de São Paulo. Tem uma sede que fica lá em São Paulo mesmo. E depois as agências regionais. Seria isso, como se fossem as regionais, né? Franca é uma das regionais. Então foi assim, a minha história foi, né, da minha trajetória até chegar ali foi meio confusa, assim, mas... Mas confusa em que sentido? O que você diz confusa? Confusa de você não saber a decisão de fazer para a CETESB? Confusa, assim, hoje eu olho para trás e eu falo, poxa vida, poderia ter simplificado, assim, simplificar significa aqui dentro da universidade, na base. É aí que você pode errar, né? Acho que é aqui que você pode errar, durante a graduação. Então, quem tá ouvindo... que quer simplificar e o que você recomendaria? Recomendo buscar informação sobre, por exemplo, existe a carreira acadêmica, quais são as possibilidades, o que eu tenho que fazer para iniciar minha base sólida na carreira acadêmica. Eu vou fazer iniciação científica, eu vou por essa área, dentro da área que a pessoa se interessar, né? Porque a biologia é ampla demais. Né? Mas mesmo assim, mesmo se quiser seguir a carreira acadêmica, vai experimentar, conversa, se informe sobre as áreas, o que é, quais são as possibilidades, o que tem de concurso público futuramente para professor, o que a vaga pede que seja a sua formação, né? Enfim. Depois, numa outra vertente, não quero carreira acadêmica, eu quero, né, o mercado de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer estágios 1000, sabe? Sem medo de errar. Experimentar mesmo, sem remuneração mesmo, porque na graduação que eu vejo que é o momento de errar, né? E eu falo que foi confuso porque, assim, depois você vai carregando essa confusão mais pra frente, você vai empurrando isso, né? Porque essa decisão vinha do fato de você não ter
De eu não ter experimentado, né? Tá. De eu não ter experimentado o suficiente, a não ter decidido, assim, o que eu quero. E quando eu digo decisão, assim, não é definitivo, porque você vai fazer o mestrado e, com certeza, né? Diferente do que eu fui, você vai com certeza e chega lá, não é, mas a chance aumenta, né? De você dar certo e depois, assim, não é a sua praia, não siga em frente nisso aí, né? Vai buscar outra coisa, para o quanto é antes pra você não perder tempo, assim, né? Nesse sentido, assim. E aí você falou assim, tava falando, na área acadêmica faça iniciação científica, tudo na área acadêmica faça estágio, né? Estágios e depois, mesmo a especialização depois, né? Que eu acho que diferente do mestrado, vai buscar a especialização, que vai ser mais tua praia, vai ser mais prático, vai ser mais aplicado ao que você está pretendendo. Mas que eu estou perguntando isso como formador de opinião, no sentido assim, muitos alunos, como eu sou professor dos primeiros períodos também, muitos alunos vêm falar, bom, eu quero fazer estágio não acadêmico. Porque quando você está dentro da universidade e vê uma parede, um Facebook oferecendo estágio, são os estágios acadêmicos. Estágio para entrar no laboratório. Quando você não gosta de parte acadêmica, ou você quer experimentar outras coisas, você não tem essa parede, essas opções. Como que ele busca? Existem ferramentas, por exemplo, sites de anúncio de estágio, assim como tem de site de anúncio de emprego, né, portais de emprego, existem de estágios também. Nos próprios sites de anúncio de emprego tem de estágios também, remunerados ou não. Essa é uma ferramenta, por exemplo. E buscar mesmo alguma empresa que faça alguma coisa que você quer saber o que é. Não necessariamente na cidade, né? Mas assim, que se te interessa alguma coisa maior, vá, entendeu? Né? Viaje, procure, busque uma forma de repente fazer isso, nem que for visitar, dá um jeito de visitar a empresa para saber o que faz, o que um biólogo faria ali dentro, nessa vaga que tá, que eu sei que existe. Eu acho que é fuçar, Flávia, a palavra é fuçar, assim, sabe? Mas, às vezes até eu vejo muitas vezes acomodação no aluno, eu quero voltar para minha casa, porque aqui, em várias outras universidades, os alunos estudam longe de casa, né? Vão morar pela primeira vez sozinhos, pelo menos. E aí a primeira oportunidade querem voltar para casa nas férias, vamos dizer assim. Mas às vezes eu quero nas minhas férias voltar para casa. Então, veja na sua cidade, se tem alguma empresa, alguma coisa. Se tiver a oportunidade de ver ali, nas suas férias, ótimo. Você vai unir o útil ao agradável, né? Se não tiver, reserve um pouquinho para você ter, né, possibilidade de às vezes de até conhecer. fecha um semestre, né? Para um semestre, faça o estágio, depois volta. Lembrando agora, eu até tive uma oportunidade de um estágio no laboratório de Piracicaba e eu recusei justamente por isso. Mas, eu vou ficar lá, né? Como é que eu vou viajar? Eu vou ficar ali no casa de parente, né? Não quero. E é bobeira, né? Bobeira, porque é uma coisa que depois fica tão pequeno, passa tão rápido e você vai tirar tanto proveito disso. Então, não pense nesse negócio de voltar pra casa, assim... Claro, não é isso que eu tô falando, assim, é importante aproveitar as férias. Né? Mas, assim, aproveitar alguns períodos, né? Alguns períodos pra conhecer algum estágio, assim, nesse sentido. Legal. Então, voltando lá pra sua história. Você tava no doutorado, fez 1 ano, e aí falou, não dá mais pra mim, fez a CETESB, se preparou, entrou na CETESB. E aí? Isso. Você foi chamada rápida e foi pra Franca mesmo? Isso, fui pra Franca. A vaga era pra Franca. Às vezes a vaga pra Franca, eles te mandam lá pro Amazonas, não. pro Rio de Na verdade, Janeiro. você escolhia uma região, né, que poderiam ser 5 ou 6 municípios na época. Então, você já sabia que a vaga poderia ser para um daqueles 5 ou 6 lugares, né? Até porque tem que ser em São Paulo. A gente já estava esperando que fosse, né? Óbvio que seria, se houvesse a vaga, né, seria daqui. E o cadastro, o concurso na época era cadastro reserva, né? Não existia a vaga. Então, você prestava e você estava ali em stand-by. Alguém aposentou, alguém, né, surge a vaga, eles te chamam. Eles tinham provavelmente uma estimativa que alguém ia precisar daquela vaga. Né? Geralmente, quando faz quando assim, abre, né? É nesse sentido. E aí, fui para lá. Bom, nossa, e agora, né? Eu já sabia mais ou menos o que era o trabalho, mas não sabia na teoria, né? De ler o edital do concurso, o que você vai fazer. Aí, na prática, você chega lá e fala, meu Deus, eu não sei nada. Aquela sensação que dá, né? Quando você sai da graduação. Nossa, não sei nada, né? Fiquei 4 anos aqui e não sei nada. Mas aí,
pessoal muito bacana lá, foi, assim, uma das coisas mais bacanas, especificamente do local onde eu trabalho, do meu posto de trabalho, é o grupo de trabalho. Nossa, assim, isso é raro, né? De falar, nossa, é muito legal, muito legal. E eu fui muito auxiliada nesse sentido, olha, vai por aqui, se prepara aqui, estuda aqui, você cai meio de paraquedas, mas aos poucos, aprende-se a maioria na prática mesmo, no dia a dia do trabalho. E a CETESB prepara, de certa forma, oferece cursos específicos para os profissionais, né, da companhia, recém-ingressados, ou não, né, ou os mais antigos que ainda demandam aprender, querem se atualizar, enfim. Então, aos poucos, você vai aprendendo, vai se moldando, né. O que a gente faz ali, né? Como eu falei, a CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo são funções básicas assim, controla, monitora, fiscaliza e licencia empreendimentos que são fonte de poluição. No intuito de prevenir, né, evitar danos ambientais no solo, água, no ar, e também remediar, né, depois que já foi feito. Então, é isso, e tem uma outra vertente que é a questão de trabalhar no licenciamento de atividades que demandem suprimir vegetação ou intervir em área de preservação permanente ou outra área ambientalmente protegida. Então, o trabalho, assim, teórico é isso, assim. O grosso mesmo do dia a dia é a questão do licenciamento mesmo, né? Do licenciamento ambiental de um empreendimento, que é o mecanismo, assim, é o protocolo, digamos, um mecanismo através do qual a gente consegue estudar a possibilidade de uma empresa se implantar naquele local, cumprindo quais exigências técnicas para que se faça a instalação da empresa e, posteriormente, cumprindo quais exigências técnicas para a operação dessa empresa. Então, existem 3 licenças, né, 3 fases do licenciamento prévio, de instalação e de operação. Então, o licenciamento prévio é a gente vai analisar se a viabilidade daquele local que está sendo proposto, aquele empreendimento, por sua característica, né, por seu potencial de poluição, tem condições de se implantar naquela área, levando em consideração o que a gente analisa. Que de efluente líquido que isso gera, para onde vai, como vai ser o tratamento, resíduos sólidos, que geram, emissão de gases, né, o que vai ser feito. Então, primeiro, um licenciamento prévio, um estudo da área, ok, tem condição de se implantar. Depois, a licença de instalação, é quando você dá a licença para o empreendimento, ok, agora você pode se instalar. E depois de tudo pronto, tudo redondo, cumprindo as nossas exigências, né, para os tipos de poluição, de fontes de poluição diferentes, enfim, ok, você tem um aval para operar. Então, esse é o trabalho mais básico, assim, né, que é feito, o grosso. E aí, a empresa a gente tem o controle sobre aquilo, por causa do processo de licenciamento, né? Então, a gente fiscaliza rotineiramente aquela empresa para ver se está atendendo às exigências que estão sendo propostas. Às vezes acontece algum problema, a gente, né, para remediar, enfim, para exigir que seja feito, na verdade, né? É um órgão fiscalizador e orientador. Mas, na verdade, a gente não executa, a gente solicita que seja feito e fiscaliza se foi no sentido de prevenir ou remediar as fontes de poluição. E a sua área de atuação? A área de atuação de cada CETESB é o quê? Isso. Varia o número de municípios, né? Ali na CETESB de Franca são 15 municípios e mais Franca. 15 municípios e mais Franca. Franca é uma cidade que tem 350 mil habitantes, mais ou menos. O grosso dos empreendimentos estão ali. A atividade principal ali é a atividade de curtimento de couro, curtimento e recurtimento. É conhecido como cidade do calçado, né? Então, e tudo que envolve a indústria calçadista está ali. Então, desde de empresas com grande potencial de poluição dentro dessa linha dessa cadeia do couro, que seriam os curtidores e recurtidoras, né? Pela quantidade de resíduo que gera, pelo efluente líquido, enfim. Até indústrias de fundo de quintal mesmo, que são pespontadeiras, que são terceirizadas, sabe? Então, o impacto ali é pequeno, mas no sentido assim, gera ruído, porque tem compressor, incomoda o vizinho. Isso é outra coisa que a gente atende bastante, reclamação da população. É um dos trabalhos que a gente faz também, atendimento à reclamação da população. Legal. A respeito de fonte de poluição, né? Poluição sonora também. Sonora também entra, no caso. Então, assim, a atividade principal lá de Franca seria essa, assim, mas não só, tem indústria de diversos setores lá, né?
Então, a gente fiscaliza rotineiramente, como eu estava dizendo, essas empresas, através do licenciamento ambiental, você tem ali todo um controle e a gente vai trabalhando para que fique cada vez melhor, mais eficiente do ponto de vista ambiental, né? Vamos colocando exigências, daqui tanto tempo você tem que estar com isso implantado para melhoria. E a outra vertente, que é relacionada à vegetação, é quando o empreendimento precisa cortar, suprimir a vegetação. As leis não é tudo que pode, são algumas ocasiões específicas e alguns estágios sucessionais específicos, também depende da característica da condição da Mata Atlântica ou Cerrado, né? Isso é bem definido por lei, mas às vezes se enquadra, corta a vegetação, autoriza-se, desde que faça compensação ambiental. Aí a gente trabalha com termo de compromisso de recuperação ambiental, que é o TCRA, que firma-se ali entre a CETESB e o empreendedor, ou o município, né, prefeituras, no caso. E a gente vai fiscalizar para ver se cumpriu, se plantou, se as mudas estão se desenvolvendo. Geralmente em outro lugar da propriedade ou pode ser em outro lugar longe? Não, geralmente é na própria propriedade. Né? Aí isso está vinculado com a legalização da propriedade no intuito da reserva legal, que é obrigatório, né? Fazer o cadastro ambiental rural, que é o CAR. Tem que estar com tudo certinho para que seja autorizado. E mesmo o outro lado, quando não se pede para cortar e corta-se. Aí tem uma denúncia, a gente vai atender. Como é que vocês sabem se cortou ou não? É pelo satélite? Também é uma ferramenta que ajuda bastante. Mas geralmente quando tem a denúncia, está acontecendo ali na hora, tem indícios. Tem, como chama, o Sherlock Holmes? Nesse sentido, esse aspecto a gente trabalha bastante em conjunto com a Polícia Ambiental também, que também fiscaliza essa parte. Fotografa. Isso. Então, assim, basicamente o meu trabalho está vinculado ao licenciamento ambiental, análise das fontes de poluição, onde isso pode ser melhorado. Cada um tem uma especialização lá dentro. Quantos biólogos são lá? Eu sou a única bióloga. Eu sou a única bióloga. Chupa cara nesse dia. Não, é que tem outras áreas que também fazem basicamente o mesmo trabalho. Por exemplo, tem engenheiro ambiental lá. Legal. Né? Essa parte até da indústria, eu acho que eles estão muito mais preparados do que a gente. Eu posso que talvez na parte de vegetação a gente tenha um pouco mais, né, de afinidade, de preparo, né. Mas, enfim, o que eu faço basicamente outra coisa interessante de falar que a gente atende também eu trabalho também como se fosse um auxiliar do Ministério Público, digamos assim. Então, às vezes chega alguma demanda, alguma denúncia, algum caso, vem até a gente, né, o Ministério Público. Região. Município onde tem fórum, alguns municípios têm fórum, outros não tem lá da região nossa. Então vem de vários promotores diferentes, né? Chegam demandas, olha, CETESB, vai lá, inspeciona, quero saber o que está acontecendo, como é que está a situação da área, a gente vai, inspeciona. Mas tipo o quê? Conta um caso que aconteceu. Supressão de vegetação, ocupação de APP, ocupação ilegal de APP. Alguém denuncia para o Ministério Público, o Ministério Público aciona vocês Ou é algum TAC, né, algum termo de ajustamento de conduta que alguma empresa firmou com o Ministério Público algum tempo atrás. Então, olha, sei lá, vamos supor, o Curtume, fulano de tal, firmou um TAC falando que vai ter essa melhoria. A gente vai lá, olha, se teve. É que essas empresas, as indústrias, a gente está acompanhando mais de perto, né, do que os casos de denúncia que a gente não sabe que estão acontecendo, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, mas vocês estão me cobrando, a gente recebe uma denúncia, sei lá, de lançamento de efluente de uma empresa pequena e tal. A gente vai atender, olha, você tem licenciamento? Não tem licenciamento, você precisa ser licenciado e tal. Não, mas o meu vizinho ali mas não tem como saber que o seu vizinho a não ser que denuncie, né? Então, assim, o licenciamento é obrigatório, agora para uma empresa ser aberta, ter o CNPJ, a junta comercial exige licenciamento ambiental, antes não era assim, isso. Então, às vezes a empresa está ali, não tem um mecanismo de conseguir o CNPJ sem ser por esse meio, e abre-se e fica ali na ilegalidade. A gente não tem como saber, né? A não ser sob denúncia. Legal. Mas no mais a gente... Então o Ministério Público serve também como ajuda para vocês. Eu vejo que é isso. Eu vejo que é parceria, assim. Legal. Eu vejo que é bem legal. Mas como é que é o seu dia a dia lá? Como é que é o seu? Você chega... Você tem uma rotina, tipo, durante a semana? Ou assim, vai chegando o processo, hoje você descobre o que vai fazer no dia? Isso, todos os dias chega bastante, né, processo de áreas diferentes, de empresas de atividades diferentes.
Eu vejo, eu não posso nem falar em rotina, porque é justamente o que não tem lá, sabe? Às vezes a gente fala assim, seu funcionário público, nossa, deve ser rotina, chato, trabalho rotineiro. Né? Você vai carimbando. Pra mim é ótimo não ter rotina, não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Aquele estereótipo, boa parte do tempo a gente tá na rua, né, fazendo inspeção, que é um trabalho mais legal, né, do que ali o trabalho do escritório, que é abrir o processo, olhar os documentos, assim, né? Aquilo ali serve mais só de base, né? Pra você ir pra rua e aplicar, né, o que a pessoa te apresentou de documento, né, um laudo, um levantamento de vegetação, você vai lá a campo e vê, bom, tá batendo com o que o cara me falou, né, tá aqui. A gente fica muito em campo e o campo cada sempre por ali, você vai e volta no mesmo dia, Isso, né? Sim, são 16 municípios, o mais distante fica em torno de 100 quilômetros, alguma coisa assim. Então, vai e volta no mesmo dia. Então, você está falando que não é burocrático, né? O dia a dia. Não tem nada de burocrático, e mesmo quando a gente está sentado, não tem nada de burocrático, não. É, de certa forma, burocrático, né? Tem a questão tem esse lado burocrático da papelada, né? Todos têm, mas tem uma parte que você vai aplicar aquilo ali, né? O papel não está ali para fazer volume nos processos. Não tá só para carimbar. Não, pelo contrário. Aquilo ali é o nosso embasamento para tomar as decisões e mesmo quando você está ali analisando, cada processo é de um empreendimento diferente, o processo produtivo é completamente diferente, então isso te leva a ter que aprender sobre uma determinada indústria, o que ela faz, nunca nem ouvi falar. Né? Tipo o quê? Você tem um caso gozado? Quando eu cheguei lá, por exemplo, os próprios maquinários dos curtumes, eu falo sempre de curtume que é assim, o dom de Franca, assim, se é essa a palavra correta. Quando eu cheguei lá, você não sabe, meu Deus, tem um equipamento aqui, o que ele gera, né? Ele gera ruído, gera resíduo, gera, né? O que essa atividade gera, para onde vai, e depois também, inúmeros, estação de tratamento de esgoto é licenciável, uma atividade licenciável, posto de combustível, uma atividade licenciável. Enfim, tem quase tudo. Lá de Franca não em quantidade de indústrias, assim, são as indústrias do distrito industrial, por exemplo, as maiores são as recurtidoras, assim, né? E aí em quantidade, que você fala a quantidade de recurtidores. Sim. Agora no setor calçadista eu acredito que seja a maioria das indústrias porque daí tem tudo assim, tem fábrica de produto químico para calçado. Entendi. Fábrica de tinta para calçado, fábrica de solado, fábrica de fivela, fábrica de palmilha. Nossa. Né? Aí tem os pespontadores que costuram Como é que chama? Pespontadores. Pespontadores? Pesponta é a costura do calçado, faz o cabedal, que é a parte de cima do calçado. Caramba. Que é o que vai unir com o solado e formar Você já sabia disso? Formar o sapato. Não, imagina, não tinha a menor ideia. Meu Deus. Então, assim, inglês? É um trabalho gratificante, porque você vê aparecendo os resultados, né? Conforme você vai exigindo, eles vão fazendo, vão implantando. Então, isso era uma pergunta. Quer dizer, às vezes a gente acha que, às vezes a pessoa que está fora, né, acha que quem está no ambiente de fiscalização e coisa, acha que é uma coisa down, né? Vamos dizer assim, putz, estou sempre brigando, está sempre vendo o troço piorando e eu lá. Mas não está falando ao contrário, né? Tem sempre aquela pessoa que não tinha. Você tem que agir, né, com aplicação de penalidades, enfim, né? Mas não é a maioria. Não é a maioria. Tem o pessoal que. Né, que então, nesse lado, você volta para casa feliz, né? Sim, é gratificante quando você resolve um caso, uma reclamação, você finaliza ela, olha. A empresa estava causando tal problema, ela melhorou, implantou tal sistema e pronto, né, e não aconteceu mais, é muito gratificante e nada repetitivo, assim, na minha opinião. E na parte de aprender coisas novas, também tá falando aqui também. Todos os dias aprender uma coisa nova. Tanto na parte... Eu me sinto ainda, em novembro eu completo 3 anos, eu ainda me sinto crua, sabe, assim, começando, porque é tanta coisa para aprender, tanta aplicação de lei. E a lei, assim, a lei brasileira, a lei ambiental, ela é completa, né? No entanto, tem várias, sabe, tem aquela exceçãozinha, aquela interpretação, várias nuances, isso, né, dificulta, então você tem que estudar, é melindroso essa questão da aplicação das leis. Essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive lá, né?
Não ter tido essa base. Não ter tido essa base e junto com a questão legal, acho que uma das maiores dificuldades também foi essa questão de, diferente de um colega que tenha cursado engenharia ambiental ou mesmo gestão ambiental, conhecer os processos produtivos, né, o controle ambiental de cada das etapas, né, dos processos produtivos, conhecer, ter feito estágio, né, em alguma empresa, ter conhecido isso, aquelas técnicas de produção mais limpas e gestão mesmo, trabalhar com gestão de resíduos, de efluente, de emissões, é uma coisa que a gente não tem mesmo, não faz parte. Eu visto que a maioria dos cursos, não sei se é a maioria, mas já estou vendo os cursos de biologia e de área ambiental cada vez mais oferecendo. Eu acho que é excelente. Tanto o direito quanto gestão. Sim, a gestão gestão e direito. Que você não tenha uma coisa muito aprofundada, mas aquela pincelada principal, aquela curadoria dos livros, dos textos, para quando você precisar, se precisar depois, correr atrás, isso é importante, né? Sim. No trabalho também essa questão do controle, né, monitoramento da eficiência de estação de tratamento de esgoto, do sistema de tratamento dos efluentes. Então, tudo isso a gente vai a campo, faz coleta, né, vê se tá bom e toma as providências que têm que ser tomadas no sentido de melhorar. Eu acho um trabalho gratificante nesse sentido. Quando eu vejo a coisa acontecendo, eu falo, poxa, às vezes você chega em uma empresa, o próprio empreendedor está contente assim, nossa, você leva um colega que não conhece aquela empresa, às vezes ele está te acompanhando por algum motivo, nossa, olha, conta pra ele, não é? Que assim, aqui era bem ruim, olha como melhorou, você tá vendo? Legal, o próprio dono fica orgulhoso das melhorias. Sim. Não é um mundo maravilhoso, porque não são todos que são assim, tem uma boa parte que demora, você tem que tomar as medidas aí. Vai na força. Isso, exatamente, vai na força, mas mesmo assim acontece, você tem um retorno, eu acho muito bacana. Eu acho que eu como pessoa, me encontrei e eu acho que eu dou uma contribuição bacana para o meio ambiente, assim, para o meu trabalho, para a sociedade, para o meio ambiente. Que legal. Eu ia te perguntar, a nota pelo nível de satisfação é tudo de onde você mora, né? Tem a parte, né? Satisfação de estar fazendo uma coisa que gosta e, como você falou, está importante para a sociedade e junto com o econômico, né? Sim. Você uma nota disso de 0 a 10. Sem querer colar o colega que é ao lado, mas tô próxima do 10 também. Legal. Tô próxima do 10, estou bastante satisfeita. Isso é importante. Com todos os aspectos, como você falou, com convívio, né, social, com o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é super preponderante. Eu costumo falar que é meio caminho andado. Quando você chega de fora, você não conhece, está se adaptando ao local. Eu fui muito bem recebida e até hoje, assim, todo mundo se ajuda bastante lá, porque é um trabalho que ninguém sabe tudo, né? Porque a gente trabalha com lei, com aplicação da lei, né? Com execução da lei. Então, todo dia isso muda. Desde que eu tô lá, já mudaram várias leis em pouco tempo, né? Em 3 anos aí. Então, isso muda, então ninguém sabe tudo, né? Mesmo quem tá lá há bastante tempo, né? Mudou, que tem 30 anos de empresa lá, tá constantemente se reciclando e aprendendo e a gente aprende muito na prática mesmo lá. Isso é bem bacana. E você sente falta de alguma coisa assim que você passou por tanto da área acadêmica, gostou de alguma coisa? O bom, você está me contando, é que por mais que você tenha visto que você não gostava da área acadêmica, não gostava, não era a área acadêmica que você queria seguir a vida inteira, você também não desgostava totalmente. De modo nenhum. Então, mas esse foi um lado positivo, mas também foi o lado que talvez tenha te enganado. Isso. É isso que eu ia falar. Eu gostei, mas eu deixei para descobrir tarde que, gosto, mas não é isso. Não era nota 10, né? Eu quero aplicar, né? Eu não estou dizendo que pesquisa não tem um conhecimento aplicado, não é isso, mas eu quero trabalhar ali no dia a dia de fazer a coisa acontecer, junto à sociedade, mas assim, nesse sentido. Mas, como eu disse, me repeti várias vezes, tudo foi muito válido aqui. A base que eu tive aqui dentro da graduação, com exceção dessas coisas que me faltaram, assim, né, especificamente para o trabalho que eu desenvolvo hoje em dia, a base foi muito sólida e me possibilitou, assim, saber me virar. Eu pego um assunto e sei desenvolver. Eu tive a base, eu sei aquilo, não é um assunto estranho, né? Então, foi tudo muito válido. E mesmo o estágio que eu fiz aqui, muito válido.
E as habilidades assim, não acadêmicas também. Assim, então, o que você recomenda para um aluno que está começando? Prestar atenção, fora do conteúdo, as habilidades. Lá na CETESB a gente tem que usar muito isso, é muito exigido daquilo. O que você... Eu acho que a legislação é uma coisa bacana, né? Porque, agora, embora você falou que agora tem disciplinas, né? Que oferecem questão de direito, mas até para a vida mesmo, a aplicação, né, da lei, a gente desconhece lei no Brasil, assim, de modo geral, né, a gente é meio avesso a isso. Essa questão dos processos, de conhecer a realidade das indústrias, uma indústria que gera aí, de repente, todos os tipos que seja fonte de poluição de vários tipos, aí, do ar, do solo, da água, conhecer, saber o que é feito, o que é implantado para melhoria, como são geridos os problemas ambientais, o estágio mesmo, né? Eu acho que é isso, importante. E as habilidades, no sentido assim, não acadêmico, no sentido não de conhecimento de conteúdo, mas as habilidades de comunicação. Sim, comunicação, fundamental, porque a gente trabalha diretamente com o público, digamos assim, né? Diretamente. Atendendo a reclamações, que é um assunto, né, melindroso, e tem uma pessoa ali que tá zangada, tá sofrendo, ela quer que resolva o problema dela, e o outro lado também, assim, não vai ser de uma hora para outra que ele vai resolver, precisa de um prazo, dependendo do que for. Então, assim, tem que ter jogo de cintura, comunicação, assim, paciência, porque, né, você tem que ter isso, você lida com o público, precisa saber, ouvir, né? Eu acho que leitura, assim, e escrita, porque a gente escreve muito relatório, precisa saber o que vai botar ali para você remeter ao seu superior, para que a coisa funcione, né? Escrever os relatórios com base no que a gente foi a campo, para você remeter isso, para que isso saia e, enfim, tenha um trabalho efetivo que realmente aconteça. Eu acho que é isso, assim. E pra gente, assim, o que vocês acham, pra gente e para os alunos, mas mais pra gente, como professores, os professores que estão ouvindo, o que você sugere da gente praticar ou durante as disciplinas, não necessariamente ter uma disciplina para isso, mas aquele assunto transversal, usar o conteúdo como uma desculpa, mas praticar a comunicação. De repente, atentar o aluno para alguma aplicação prática daquele conteúdo que você tá passando. Eu vejo que é isso, assim, fora falar em algum momento do curso, ter oportunidade em alguma palestra, em alguma semana de orientação ao profissional, sei lá o que pode se chamar isso, né? Fora isso, assim, fazer isso que você está fazendo através dessa sua ferramenta, chamar a atenção para a aplicação prática daquilo lá, sabe? Então, por exemplo, a gente está estudando ecologia, putz, que maçante, tô aqui e tal. Né? Teórico. Mas não é teórico, é muito prático, né? É muito prático. Só que a gente está ali cru, ali sentado, inocentão, não atenta para aonde que aquilo pode ser aplicado, né? Ou às vezes a gente dá o contrário, né? Primeiro, você toma todo esse conteúdo. Se um dia você precisar... Isso, talvez é o contrário. Não, você precisa fazer isso. Aí o cara vai lá, mas como? De repente, levar o aluno a ver uma situação a campo, onde se aplicaria aquilo ali. Eu não sei, de repente até vocês já fazem isso, assim, é só... Não, mas já, às vezes as pessoas que estão vindo de outras universidades, né? Sim, cada um claro. tem uma estratégia, mas... Interessante. Eu vejo que é isso, assim, o que ajudaria, que teria tornado talvez mais fácil, né, o meu trabalho que eu desenvolvo hoje. E conta pra gente, assim, uns 2 ou 3 trabalhos que você achou interessante de compartilhar. Tem uma vez que eu fui lá, aconteceu isso, ou foi em outro lugar, tem alguma coisa assim que você acha legal? Só pra ilustrar o tipo de trabalho que você fez, tem alguma... que te deixou gratificante, que achou assim, eu saí assim, essa foi aquele que eu saí mais feliz, sabe, sei lá. Eu acho que eu fui citando, assim, né, ao longo da conversa aqui, quando você consegue solucionar uma resolução de um problema, né. Mas qual foi esse problema que você solucionou? Você foi lá, o cara jogou um sapato no vizinho... Por exemplo, na questão do licenciamento de atividade que demande ali supressão de vegetação, né? Então, ok, é possível suprimir, está dentro do que é permitido, Era uma indústria pela lei. Não, no caso, é prefeitura, assim, né? Para implantação de alguma obra de saneamento, que é um caso de utilidade pública, onde é possível, dependendo do estado institucional.
vai suprimir a vegetação, então nós vamos firmar aqui um termo, vocês vão pensar em tal lugar, e você acompanha o desenvolvimento daquele plantio e ver que foi né, certo, compensado. Isso. E teve algum caso que, tipo assim, nossa, era um problemão, eu pensei que ia ser uma confusão, a indústria pesada, ia ser aquela politicagem, mas no final deu tudo certo. Teve alguma coisa? Ou ao contrário, deu tudo errado, os caras têm que entrar na justiça, tem algum... Não me lembro de um caso específico, assim, que tenha dado muito certo ou muito errado, assim. As coisas estão caminhando pro certo ainda, né? É um trabalho, assim, cotidiano, sabe? Eu não tive oportunidade... meus colegas, com certeza, saberiam que tem mais tempo, saberiam contar, assim, de quando essas indústrias que estão lá agora, que eu estou acompanhando, se implantaram, sabe? Eu não peguei ainda um grande empreendimento de um alto potencial poluidor que, desde o começo, o que a gente tô fazendo, quando eu cheguei lá, ele já estava implantado, a gente está trabalhando no controle, na fiscalização, no monitoramento, nesse sentido, assim... Não tem um caso, alguma coisa gozada, assim... acho que quando tem as reclamação, assim, é muito briga de vizinho, assim, né? Então, tá fazendo barulho e... É porque barulho entra no CETESB, que é ambiental, barulho. É uma poluição ambiental, ruído é poluição. Poluição sonora. E geralmente o quê? Festa? Não. Esse tipo de coisa a gente não diz respeito a gente. É quando a gente atende quando é de uma fonte de poluição licenciável. Né? Então, por exemplo, uma banca de pesponto, que é onde você faz lá, que tem muito em calçado, a prefeitura dá o aval para o funcionamento em qualquer lugar, sabe assim? Então, às vezes é um bairro estritamente residencial e aí instala-se ali um pesponto. Então, eles têm alguns equipamentos que são bastante ruidosos, assim, né? Ou são fontes de vibração, né? O impacto, assim, gera vibração. Já atrapalha. Então, aí a pessoa começa a reclamar e a gente tem que atender, e às vezes, assim, as reclamações são sigilosas, né? Mas às vezes você vai, eu sei quem reclamou, sabe assim, é meu vizinho, e começa a xingar o vizinho. Então, assim, esses casos seriam cômicos, né? Se não fossem trágicos, né? Porque a gente tem que batalhar para resolver. É um problema, assim, que parece banal, mas que é uma demanda grande até nossa lá, sabe? E o que acontece? Geralmente? Penaliza-se, né? Por emissão de ruído. Mas tem jeito dela... Sim, tem implantar abafador de som, clausurar o compressor de ar, por exemplo. Tem medidas que podem ser feitas, né? Uma vez eu cheguei num lugar e eu falei, olha, esse compressor tá bem na divisa com o seu vizinho aqui, põe mais próximo aqui do teu, né, centraliza ele aqui no teu terreno. Mas aí eu vou ficar o dia inteiro com esse barulho na cabeça. Não, então teu vizinho pode, né? Então, esses casos são mais engraçados, assim. Às vezes a gente chega em algum lugar não é muito bem recebido, né? Eu imaginei, na verdade, que isso fosse a regra. Não. É exceção. É exceção. Legal. É bem exceção. É tipo, lá vem os fiscais. Não. É porque, assim, é o que eu falei, eu acho que é importante falar que mais do que fiscalizador é um órgão orientador. Então, né, a gente vai nesse sentido, assim, né? Buscar... Porque vocês não vão lá e pune, chega lá e agride, não? Não, se for uma infração gravíssima, né, que estiver acontecendo ali, isso também, claro. Isso tem situações que... Mas digo, a orientação é... Chega lá e orienta, né? Por mais que você vê, se você alguns danos que ocorrem, que está ocorrendo, a gente vê ocorrendo, a gente tem que fazer, né? Sim. Mas isso não significa que você não vá orientar, também, né, no sentido. E orientar no sentido assim do que você tem que melhorar isso, né? A gente não, o que a gente fala, vocês têm que propor pra gente como vai ser feita essa melhoria, né? A empresa é que tem que propor como isso vai ser feito, vai lá para nossa análise, né? E a gente, é isso aí, se funcionar, tá certo. A gente não vai falar, olha, instala esse ou esse equipamento de modo algum, não é essa a nossa função. É orientar no sentido, isso tem que ser melhorar, isso não pode ser feito. Porque às vezes a pessoa tá agindo de má fé, né? Tem muitos casos. Mas a maioria das vezes é desconhecimento mesmo da legislação, né? Se a gente... Vocês que vão trabalhar lá, não conhecem direito? Sim, como que eu vou gerir um resíduo? Isso é muito comum, a gente chega, nossa, mas você não pode jogar isso aqui nesse lugar, tem que ser para um lugar que possa receber esse tipo de resíduo pela característica dele. Eu não sabia. Então... Não que isso é desculpa, porque não é desculpa, produzir, mas assim, né? Mas é normal, sabendo ou não, a gente tem que atuar dessa forma. E vocês, existe a possibilidade, agora estou pensando, de alunos de universidades fazer estágio nessa Sim, esse é um ponto que eu ia abordar.
o governo do estado de São Paulo tem a Fundap, né? Fundação de apoio nesse sentido, que oferece estágios tanto para nível superior, acho que para pós-graduação também, se eu não estou equivocado. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no site da Fundap, eles sempre publicam os municípios onde estão as vagas, quais os órgãos públicos onde estão as vagas. E eu falei muito em estágio na indústria, mas eu ia partir por esse lado também. Esse é outro ponto que, se você quer conhecer o serviço público, né? Vai lá, vai, né, fazer um estágio, ver se te interessa, se é um trabalho que te... experimentar também. E vocês recebem, lá por dentro, vocês recebem a comunicação interna, se tem vaga de estágio ou não? Não, é só o Fundap mesmo que fica responsável por isso. O Fundap é para todos os setores públicos de todas as áreas do Estado, entendeu? De São Paulo, né? Isso. Uhum. Eu soube disso, da existência disso, porque às vezes alguém bate lá e pergunta, né, sobre... Você não estava nem sabendo. Como eu sou recente, né, relativamente recente, não sabia desse... Aqui oferece estágio, eu procurei me informar, porque às vezes você tá na rua, alguém tá perguntando pra você sobre isso, né? Como que você é concurso, né? Como é que você foi para lá? Então, olha que legal, tem como fazer estágio, né? E eu sei que tem, sim. E o concurso também, vocês não recebem, se abre vaga também, ainda é outro órgão? Não, o concurso às até vezes chega, né? Algum comunicado interno, assim... Então, quando for essas coisas do concurso, manda pra gente também. Sim, a gente vai divulgando. O concurso tem um site, não sei se talvez você conheça já, PCI Concurso. É um site grande, assim, acho que é o mais importante. Divulga-se todos os concursos, seja estaduais, federais, municipais, do Brasil inteiro. Por menor que seja o município, vai estar lá. Então, eles acho que trabalham reunindo ficando buscando para reunir essas informações. Então, como é que eu sei, como é que, sei lá, um engenheiro, um médico, um biólogo, um engenheiro florestal vai buscar, tem como filtrar as coisas lá dentro? Tipo, eu quero vaga. Eu acho que tem sim, nesse site. Você tá perguntando? Sim, tem sim. Você filtra por vaga, por profissão, né, por região. Isso. Legal. Tem vários tipos de busca lá, ferramenta de busca aqui. Deve ter também alguma coisa de avisar pra não ter que ficar entrando toda hora, né? Me mande um e-mail sempre que... Na época não tinha, mas pode ser que faz muito tempo que eu não consulto, mais, pode ser que tenha, assim, essa ferramenta, né? Legal. O Rosa, você ia falar, a gente estava comentando em off sobre a qualidade do site da CETESB, que quem quer conhecer um pouco mais do trabalho é só acessar lá, o que ele pode ver? Isso, você tinha me perguntado sobre como é que pode buscar, né, maiores informações, e uma das fontes aí de informação seria o próprio site da companhia, né? Que é www.cetes.sp.gov.br e lá tem informações assim, tanto a montagem do site de forma geral, você consegue ter uma noção do que é o trabalho, né? Tudo bem que lá estão as informações mais voltadas para o público externo, né? Os documentos que precisa, quais os casos de licenciamento, né? De acordo com cada tipo de indústria. Externo, mas ali você está falando quem precisa. Isso, quem precisa, né, do passar pelo licenciamento. Mas ali, lendo, você consegue ter uma noção do trabalho, e sem contar que a CETESB publica muita coisa, assim, documentos que ficam para levantamentos para o Estado mesmo. Então, mas isso é uma política dela ou aquela lei de transparência? Não, acho que é uma das funções da CETESB é criar documentos, né? Gerar documentos, gerar informação. É uma das funções também da CETESB. Então assim, banco de áreas contaminadas no estado, técnicas de produção mais limpa de cada tipo de setor, né? De setor calça disso, setor de... enfim... diversos aí setores, de águas, qualidade das águas, qualidade do ar. Então tem aí publicações infinitas aí no site disponível para todo mundo para consulta. São documentos que são gerados. Tanto no sentido de conhecimento, informação, quanto levantamento de dados da situação do Estado, né? As agências trabalham para juntar as informações e compilar e gerar um documento, né, de qualidade, assim. E a CETESB oferece também, como eu tinha mencionado, eles oferecem curso para os profissionais lá de dentro, né, para formação, mas oferece uma infinidade de cursos também para público externo. Então, está sempre disponível no próprio site, você consulta lá, cursos, aí tem lá, de áreas diferentes. Então, isso também para um aluno, de repente, olha lá, fala, público-alvo, não é, mas tem muita coisa que dá para aplicar, dá para você conhecer.
identificação de espécies, que foi um dos cursos mais legais que eu já fiz, que ajuda muito no trabalho que a gente realiza no dia a dia. Controle de emissões de poluição do ar, do solo, enfim. Quem quiser, às vezes, algum assunto específico que vai te interessa. E quem dá é lá, o pessoal lá de dentro, eles contratam alguém. A CETESB, ela tem, às vezes é alguém de fora, mas a maioria das vezes são os próprios profissionais, né? A CETESB tem chama Escola Superior da CETESB, funciona lá dentro. Tem inclusive curso de pós-graduação que a CETESB oferece, especialização também. Legal. A própria companhia oferece para o público externo, sim. Legal. E também pode ser, então, mesmo que você não vai ter tempo para fazer estágio, geralmente o curso é mais de curta duração, Isso, né? Exatamente. Tem cursos de longa duração, né? Que é os cursos de pós-graduação, assim, especialização, né? São cursos de longa duração, mas tem cursos também de curta duração que alguns não possibilitam ver na prática, né? Ou aplicação, mas às vezes é um assunto que te desperta interesse, que você acha que está te faltando. Nem que foi para você fazer contatos e saber como é que é o trabalho. Sim, acho que isso é uma das coisas mais importantes, talvez, isso, né? Às vezes mais do que o conteúdo em si, né? O conteúdo em si, né? Você vê os profissionais te conhecerem, né? Aquelas coisas assim. Então, como é que é o trabalho? Esse ambiente de trabalho aqui deve ser muito chato, porque esse cara é chato. Ou contar, pô, esse cara é tão legal. Pô, deve ser maneiro trabalhar aqui. O fato de você sair desse castelinho que eu chamo, que é a universidade, e ir para o mundo real, já é um choque, já é um aprendizado em si, né? Então, você vê às vezes a aplicação daquela teoria que você deu naquela disciplina de conteúdo, de ecologia, ou de botânica, ou de zoo, você vê aquilo tudo misturado e aplicado, você às vezes dá aquela eureka naquele momento, né? Sim. Opa, agora entendi por que isso estava dando aquele negócio, né? Então, eu acho isso muito, muito importante. Eu acho com certeza. Interessante. Legal, essa dica de dar a distância também, ou geralmente presenciais? Acho que não tenho certeza. Deve ter alguma coisa à distância, sim. Legal. Não tenho certeza. Vamos divulgar. Não posso afirmar com certeza. Vou deixar esses links todos no post do programa. Depois. Isso é muito bacana. Legal. Isso é muito bacana. Rosa, então, vou agradecer você mais uma vez por ter aceitado o convite de ter essa entrevista bacana. E deixo você livre aí pra despedir dos ouvintes, me xingar. Não. Dar um beijo pro Jorge. Beijo pra mãe, pra Xuxa. Eu agradeço muito a oportunidade. Como eu disse, é sempre bom voltar aqui e rever o lugar de onde a gente saiu, né? Legal. E eu espero que sirva, né, para os ouvintes aí, pro pessoal que tá perdido ou não, né? Sim. Que sirva, assim, para ter uma orientação e para buscar alguma coisa mais consistente, para você, como eu disse, se formar desde a sua base na área que te interessa, assim, que aí a chance de você errar é menor, assim, mas aqui eu vejo que é o momento de experimentar e errar, assim. Mas também, uma coisa que quando você estava falando, não quis te interromper, mas agora, aproveitando, às vezes a gente acha que o nosso caminho até o emprego, até o final, foi muito tortuoso, foi errado, eu podia ter feito mais curto, mas às vezes, sem a gente saber, a gente tem que ir para trás. Esse caminho é que te possibilitou ser um melhor profissional do que você é. Sim. Então, às vezes tem uma pessoa que tá te ouvindo, que não dá mais tempo, que já tá mais ou menos, já aconteceu, acabou de acontecer esse caminho todo que você fez, tortuoso, pode até se identificar, realmente aconteceu isso comigo também. Não tô sozinho no mundo, só isso já dá um certo conforto à pessoa, né, que é normal, e essa cultura. E às vezes pensar que é interessante pessoas com caminhos diferentes, essa diversidade de caminhos dão profissionais diferentes com experiências diferentes. A gente quer profissionais diversos, né, com pensamentos diversos, experiências diversas, para quando se juntar tem uma riqueza maior de coisa. Então, às vezes, não ficar se culpando no sentido de o meu colega, ele fez tão bonitinho, ele fez graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, tá um emprego acadêmico. Aí a gente olha pra gente, nossa, eu fui pra lá, fui pra cá, fui pra lá, depois eu pensei que era aqui, fiz acadêmico, voltei, dei o ré, chegando no emprego. Eu podia ter feito uma linha reta, fiz uma linha curva, mas, às vezes foi isso exatamente que fez você se diferenciar de todos os outros profissionais. Pode ser, né? Mesmo... Olha, você teve, um exemplo, você teve experiências que normalmente a pessoa não tem. Você teve educação, você fez, deu aula, lecionou no ensino público, no ensino particular há vários anos. Você fez acadêmico, mestrado, fez iniciação científica, foi na biologia, foi na nutrição, depois
aprendeu lei. Olha a quantidade de coisa que você aprendeu. Você pode até se pensar assim, que às vezes todo mundo pensa, pô, eu sei um pouco, eu sei nada de um monte de coisa, né? Aquela coisa, sei um pouquinho de um monte de coisa. Eu sou um generalista. Mas às vezes a pessoa generalista é melhor, resolve mais problemas do que aquele ultra especialista que sabe quantos cabelos tem no bebê de rato de rabo longo. Pô, mas serve pra alguma coisa pra sociedade? Então, talvez a gente esteja muito massacrado por essa cultura de especialista e às vezes a gente tem que buscar uma diversidade maior mesmo, que é mais legal, né? Sim, com certeza. É o que eu disse, apesar de eu achar que meu caminho foi tortuoso, todas as experiências eu tirei um proveito, né? Para coisas que eu aplico hoje em dia, assim, né? Então, foram muito proveitosas, mas quanto mais cedo você souber direcionar, né, mais rápido você vai, né, se encontrar. Isso, assim. Então, no sentido de experimentar nesse sentido. Não precisa dar uma volta, né? A gente sempre tenta evitar que as pessoas sofram o que a gente sofreu. Passar pelos momentos mais ruins, ou menos isso. Né? Isso. Principalmente de desilusão. Assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Aquele isso. 1 ano de doutorado que você perdeu, que você podia ter, né? Exatamente. Mas é isso. Foi muito bacana ter conversado aqui com você. Eu agradeço mais uma vez. Legal. Então vamos despedir da galera. Fala, galera, tchau, tchau. E até o próximo episódio. Falou.